A cada dia que passa, o número de desigrejados cresce na mesma proporção que cresce também o número de cristãos evangélicos no Brasil. Neste vídeo vamos falar sobre os desigrejados, que é um termo usado para descrever crentes que deixam de congregar com o corpo. Mas antes de continuar, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para alcançarmos juntos mais pessoas. E também não se esqueça de ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! Fala aí, meus irmãos, eu sou o Robert Marques, seja bem-vindo ao nosso canal. Os desigrejados têm crescido de forma espantosa no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. É notório, isso chama a atenção até dos missiológicos. Ao mesmo tempo que a porta de entrada é grande, também a porta de saída tem seguido o mesmo caminho. O número de desigrejados tem crescido na mesma proporção que pessoas estão chegando também na igreja. São pessoas que se decepcionaram com a igreja, pessoas que se sentiram enganadas, exploradas, viram que as igrejas, principalmente as históricas, ficaram secularizadas. Perceberam também que houve uma profissionalização no ministério pastoral, se cansaram da variedade infindável de métodos de crescimento de igreja, se decepcionaram também com os escândalos ocorridos nas igrejas. E essas pessoas estão meio que blindadas com relação às questões espirituais. E alguns simplesmente abandonaram a igreja e a fé, mas outros querem abandonar apenas a igreja e manter a fé. Querem ser cristãos, mas sem estar vinculado à igreja. Outros, além de não frequentar a igreja, tomaram essa bandeira e passaram a defender abertamente o fracasso total da igreja organizada. Elas estão assim porque, de fato, existem muitas igrejas que estão mais manipulando, dominando, do que, na verdade, cuidando de gente. Tem muita gente por aí mais interessada em usar as pessoas para obter o dinheiro do que, na verdade, preocupada mais em arrecadar dinheiro para servir as pessoas. E quando essas pessoas percebem que estão sendo exploradas ao conhecer a verdadeira mensagem do Evangelho, muitas vezes elas deixam a igreja e, por conta dessa ferida, começam a ter resistência às coisas de Deus. E, infelizmente, os desigrejados estão certos quanto ao fato de que muitos cristãos evangélicos confundem a igreja organizada com a igreja de Cristo e lutam com unhas e dentes para defender a sua denominação e sua igreja, mesmo quando estas não representam genuinamente os valores da igreja de Cristo. Porém, a Bíblia trata com muita clareza esse assunto no seguinte texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Também a Bíblia diz para os discípulos se organizarem em comunidades ainda no período apostólico. Como também as igrejas foram instruídas pelos apóstolos a rejeitar os livres pensadores, como os gnósticos, os judaizantes e libertinos desobedientes, como os seguidores de Balaão e os nicolaítas. E sim, você pode e deve buscar a Deus sozinho na sua casa. Isso faz parte da jornada, afinal, você estará desenvolvendo o seu sacerdócio. Então preste atenção. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Um ramo não sobrevive longe da videira, um ramo está ligado a outros ramos à videira. A segunda metáfora é que nós somos um rebanho. Quando a ovelha se desgarra do rebanho, ela se torna uma presa fácil para os predadores. Essa ovelha sozinha não tem capacidade de proteger a si mesma e nem cuidar de si mesma. É por isso que Jesus usa essa metáfora para nos ensinar que precisamos andar umas com as outras. E a terceira metáfora que nós encontramos é que nós somos o corpo de Cristo, formado por muitos membros. Um membro só tem relevância plena quando está vinculada ao corpo. Fora do corpo, esse membro não tem vida. E quarto, gosto muito da definição que o Leandro Vieira, da Família dos que Creem, dá. Ele diz o seguinte, que a igreja é uma família para o pai, uma noiva para o filho e também uma morada para o espírito. E hoje a gente vê muita gente sendo um telespectador de culto no YouTube. Ela entra na plataforma, seleciona os seus pregadores favoritos, escuta a mensagem que quiser e acredita, infelizmente, que isso é suficiente. Deixa eu te falar uma coisa. É bom você ter, às vezes, a oportunidade de ouvir boas mensagens aqui no YouTube, como a nossa. Não há nada de mal nisso. O problema é que o pregador do YouTube não poderá acompanhar você. É impossível nos mantermos sobre a rocha que é Cristo sem sermos igreja, onde somos ensinados, corrigidos e encorajados e também enviados.
Afinal, uma brasa tirada do braseiro se cobre de cinzas. Não existe igreja perfeita. O que existe é uma igreja que permite ser aperfeiçoada por aquele que é perfeito, que é Cristo, o firme fundamento, a pedra angular. Sabe por que Jesus é chamado de pedra angular? Simplesmente porque ela se conecta tanto com a adoração vertical a Deus, como também o relacionamento horizontal com as pessoas. Se tirar esse fundamento, a igreja então se torna uma instituição dominadora e controladora. E olha só, olha a ideia do meu braço. Nós temos aqui o lado vertical e o horizontal. A pedra angular é como esse ângulo que forma entre o que é vertical e o que é horizontal. Nossa devoção a Deus e a nossa relação com as pessoas. E aqui forma um ângulo, ou seja, Jesus ele conecta tanto a questão vertical, a nossa devoção a Deus, como também a nossa relação com as pessoas no horizontal. E essa ideia errada de que você pode ficar sozinho não tem consequências boas, pelo contrário, como por exemplo a gente vê. Primeiro, você cria a ideia de que você é autossuficiente. Segundo, você cria a ideia de que não precisa de ninguém. Terceiro, você afirma que a Bíblia é relativa e não a verdade absoluta. Por quê? Deus nos ordenou a congregar. E por último, você cultiva a ideia de que você é melhor do que os outros. Por fim, a igreja não é determinada por um CNPJ, nem tampouco a uma estrutura, nem também a um local geográfico. Outro ponto interessante também é que Jesus falou apenas 2 vezes sobre igreja. Em Mateus 16, ele fala da igreja universal chamada para impactar o mundo e com o objetivo de fazer o reino das trevas retroceder e o reino de Deus avançar. A segunda vez, em Mateus 18, para falar da igreja local que existe disciplinas. Afinal, Jesus não pregava o evangelho da igreja, ele pregava o evangelho do reino. A igreja não é o reino de Deus, porém, a igreja carrega a mensagem do reino. Não é a igreja que salva, e sim Cristo. E quando você é salvo, você não entra para a igreja, você entra no reino e na igreja você desfruta e experimenta os princípios do reino. Então, não tem como você viver o reino omitindo a igreja. Por isso, termino dizendo para nós refletirmos juntos sobre a importância de trabalharmos em prol de uma comunidade bíblica para celebrar a vida. Mas enquanto a você, o que você pensa sobre esse assunto? Deixe aqui o seu comentário sobre o que te fez mais refletir nesse vídeo, beleza? E muito obrigado por você ter assistido até o fim. Até o próximo vídeo.